Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, hoje é dia 13 de outubro de 2019 e hoje em Belém do Pará se vive e se venera Nossa Senhora de Nazaré, a mãe da Amazônia, nossa mãe, nossa rainha, nossa intercessora, Nossa Senhora de Nazaré. Quero mandar aqui um abraço, uma comitiva que partiu daqui da nossa diocese, está lá em Belém, Sandra Mourão, Tatiana. Também agradecer o convite do meu amigo Cleiton, que é representante comercial, assim como eu, que me fez esse convite para estar lá em Belém, mas já estou fazendo um compromisso com ele, que no próximo ano quero estar lá presente no Círio de Nossa Senhora de Nazaré, o qual eu nunca participei. Que Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, interceda por cada um de nós. E o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 17, versículo do 11 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram os 10 curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos que Jesus vai até Jerusalém, está a caminho de Jerusalém. E nós vemos que entre a Samaria e a Galileia, Jesus estava para entrar no povoado quando vieram ao encontro de Jesus 10 leprosos. Mas eles ficam à distância e gritam o nome de Jesus. Grita pela misericórdia do Cristo. Gritam para que Jesus tenha compaixão deles. Nós vemos que eles ficam à distância porque para os judeus eles eram considerados seres impuros. Por isso que quando Jesus está para entrar num povoado, ele encontra com esses leprosos, porque eles não podiam estar dentro do povoado. Eles foram expulsos, porque se eles tocassem alguém, aquela pessoa se tornava impuro. Por isso que eles ficam do lado de fora e se mantêm à distância de Jesus. E Jesus vai fazer a cura sem tocar nesse homem, como aconteceu com outro samaritano, que Jesus toca nele para curar. Jesus, ao contrário, vai mandar que eles se apresentem ao sacerdote. E nesse caminho que eles vão, nós vemos que Jesus não faz um milagre de imediato. Jesus quer ver a fé desses homens. Se verdadeiramente eles confiam em Deus, se verdadeiramente eles acreditam no poder miraculoso de cura de Jesus. E quando Jesus manda eles irem, eles vão. E aí, no meio do caminho, um percebe que está sendo curado. Eles são curados. Eles, nessa fé de ir, eles são curados. Mas acontece algo inusitado. Somente um volta dando glórias a Deus, dando graças a Deus, atira-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e agradeceu verdadeiramente pelo milagre que Jesus tinha feito na vida dele,
pela cura que Jesus tinha operado na vida dele. Ele confiou nas palavras de Jesus, não esperou que o milagre fosse executado naquele momento. Muitas vezes, meus irmãos, na nossa vida também é assim. Nós contamos, esperamos o milagre, que Jesus opere um milagre, mas muitas vezes Deus quer que nós amadureçamos o nosso coração, que nós amadureçamos a nossa fé. Nós queremos tudo de imediato, tudo rápido, pedimos e a ação de Deus aconteça. Mas muitas vezes não é assim. E na primeira leitura de hoje, da liturgia da Igreja Católica, se vai ter no livro dos 2 Reis, capítulo 5, versículo que a leitura é do versículo 14 ao 17, nós vamos ver a cura do sírio Naamã. Naamã, que era um general do rei sírio, ele tinha uma lepra muito grande. E em uma dessas incursões que eles fizeram a Israel, levaram uma menina, uma jovem, para a Síria. E essa jovem, vendo o sofrimento daquele general, que era muito poderoso, mas sofria de uma lepra terrível, e aquilo era fétido, fedia, então ela falou que em Israel havia um profeta. E esse profeta poderia curar Naamã, o seu amo. E eis que Naamã pede permissão ao sírio e vai até Israel. Só que Naamã, o rei, escreve uma carta para o rei de Israel e deixa aqui, não manda para Eliseu. E o que é que ele leva? Leva ouro, leva prata, leva roupas de festa, achando que o rei iria curar ele. Mas não era desse rei que a menina falava. Falava do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu manda chamar ele, só que quando chega lá na casa de Eliseu, Eliseu não o recebe. Manda um empregado dizer que ele fosse até o Rio Jordão, e mergulhasse 7 vezes. E eis que ele vai, mergulha, queria desistir, mergulha 1, 2, 3, 4, 5 e nada dá cura. E queria desistir. E ali um empregado de Naamã fala: mas Senhor, você já vieste aqui, já está aqui. Por que é que você não faz igual o profeta pediu? Se ele não mandasse você fazer coisas mais difíceis, você não faria? E até que ele mergulhou a quantidade de vezes que Eliseu tinha pedido, e aí ele recebe a graça. Ele queria desistir no meio do caminho, mas depois que ele recebe a graça, a palavra fala que Sírio mergulhou 7 vezes no Jordão, e aí a sua carne tornou-se semelhante de uma criancinha, e ele ficou purificado. E aí nós vamos ver, a história se desenvolve de Naamã, que ele vai oferecer dinheiro, ouro para Eliseu, Eliseu não aceita. E aí eu gostaria que vocês pesquisassem essa história de Naamã em 2 Reis, capítulo 5, que é a cura de Naamã. É uma história belíssima, uma história de conversão. Naamã verdadeiramente se converte. E aqui, meus irmãos, nós precisamos dessa fé. A fé que nos cura. Muitas vezes não é na hora que nós queremos. Não é assim que Deus age. Como nos fala a palavra de Deus, um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos para Deus é um dia. Então, é assim que Deus age. Não de acordo com a nossa vontade, mas assim como a vontade de Deus. Muitas vezes, para nós sermos purificados de todos os males de nossas feridas, isso é um processo. Precisamos ter fé. Foi isso que Jesus falou para esse leproso. Tua fé te salvou. E Jesus quer saber cadê aqueles outros 9 que não voltaram para dar graças a Deus, mas somente um samaritano, um estrangeiro. Nós vamos ver que Jesus vai usar o samaritano naquela vez que aquele homem foi vítima de assalto e ficou pela beira da estrada, onde passou o sacerdote, passou o levita, mas foi o samaritano que socorreu. Aqui também Jesus quer mostrar que aqueles que são o povo eleito de Deus, muitas vezes não voltam para agradecer, mas sim um estrangeiro. O samaritano era pagão, era um povo pagão, é da região de Samaria. Então é ele que volta, se converte, dá glória a Deus
e agradece a Deus, louva a Deus por sua cura. Muitas vezes somos assim também, como os outros 9, não como o samaritano que voltou para agradecer. Muitas vezes recebemos a graça de Deus e viramos as costas. Quantas pessoas nós vemos isso? Que as pessoas que no momento de desespero, de dor e de sofrimento procuram a igreja, pedem intercessão, pedem a oração que muitas vezes nem elas fazem por ela mesma. E aí quando recebe a graça de Deus, se esquecem de Deus, deixa a caminhada de lado. Muitas pessoas, todos os dias nós vemos isso. As pessoas não têm fé, não voltam para agradecer a graça de Deus. Cuidado para que não te aconteça coisa pior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, um bom e abençoado domingo, que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.